bênção. Vamos orar, irmãos. Pedir que o Espírito Santo possa agir nessa manhã na vida de todos. Coloca a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos esse momento ao Senhor e pedimos ao Espírito Santo que revele a palavra, a tua vontade, os teus ensinos a cada irmão, a cada discípulo que está aqui, que possam ser cheios e transformados pelo teu poder, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E amém. Você pode aplaudir o Senhor? Louvado seja Deus. Irmãos, eu sempre gostei de praticar esportes, né? de caminhada, corrida, natação. E há alguns anos, eu estava caminhando da minha casa a um parque da cidade para fazer corrida. E em uma rua um pouco deserta, eu ia dando alguns passos. De longe eu ouvi assim, uma voz, um grito, e dizia assim, bem distante, Titã, bem longe. E eu sozinho na rua, continuei caminhando, continuei andando, e aquele som foi chegando mais perto, e cada vez mais perto, Titã, ficando mais forte, quando de repente, tinha muitos matos assim na rua, quando de repente o Titã saiu de dentro do mato, e ficou bem na minha frente, um pitbull. Mas não era um pitbull comum, era aquele pitbull que vai na academia. Quantos tem cachorro aqui? Alguém tem pitbull? Não? Esse é daqueles que vai na academia todos os dias, enorme. E no momento que eu vi o Titã e o conheci, eu paralisei. E fui tomado pelo medo, porque eu tenho um certo cuidado com o cachorro. Sou prudente quando eu vejo. E eu fiquei congelado de medo e as pernas paralisaram. E o Titã começou a cheirar minhas pernas. E começou a rodear. Eu disse assim, ele vai rodear 7 vezes. Na 7ª, com certeza, ele vai comer minhas pernas. E a dona chegou assustada e fala o que todo dono de cachorro fala. O que ele diz? O coração já tinha parado, as pernas tinham travado de medo. E nós, muitos momentos na nossa vida, nós somos paralisados pelo medo. Nós vivemos situações em que o medo toma conta da nossa vida e nos paralisa. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Trazer boas notícias, dizer para você que é possível não somente você enfrentar os seus medos, mas você também vencê-los, amém? Amém? E hoje é muito comum você ver pessoas amedrontadas, pessoas com medo. Medo do vírus, medo da doença, se por acaso adoecer, medo de não conseguir atendimento médico, medo de não ter um leito para poder se internar, medo da morte, medo do fracasso, medo de começar uma célula e não conseguir pregar, de não ter discípulos, medo de não conseguir avançar na sua vida, de perder o seu emprego, de ser afetado pelos problemas econômicos, de não ter como levar alimento para a sua mesa. Enfim, nós somos rodeados por diversos medos na nossa vida. E hoje eu quero que a palavra de Deus, que você esteja aberto, para que a palavra de Deus ensine você a vencer os seus medos. E a primeira coisa que eu quero falar para você, a primeira coisa que você deve fazer quando o medo surgir, porque se ele já surgiu na sua vida, ou ele está presente hoje, ou no futuro quando ele chegar, você precisa saber como agir para que você possa sair vencedor dessa situação e não ser paralisado pelo medo. Glória a Deus! A primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para Jesus. Você que tem o hábito de anotar ou escrever no seu telefone, você pode anotar isso. Olhar para Jesus. Está sempre olhando para Jesus. E na palavra de Deus, em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, narra a história em que os 12 discípulos
viveram um período de tempo bastante turbulento na sua vida, quando Jesus manda que eles entrem no mar, para que eles pudessem atravessar. Jesus vai despedir a multidão e diz assim: vocês vão na frente, vão no barco, entrem no mar, eu vou despedir a multidão e depois eu encontro vocês. E durante esse tempo, enquanto Jesus orava, enquanto Jesus estava no monte, os discípulos no meio do mar, a palavra diz que o vento soprava muito forte sobre eles. As ondas estavam agitadas e os discípulos estavam em uma situação de medo. E a palavra diz que quando Jesus se aproximou, já na alta madrugada, que Jesus deixou eles lá um bom tempo, na alta madrugada, quando Jesus se aproxima e eles avistam, eles não reconhecem Jesus, eles pensam ser um fantasma sobre as águas. E a palavra diz que eles estavam aterrorizados, assustados e cheios de medo. E gritaram: que foi que eles gritaram? É um fantasma. E estavam tomados pelo medo. E nesse momento é quando Pedro tem essa famosa passagem que Pedro anda sobre as águas. Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, faz com que eu ande sobre as águas e vá até onde o Senhor está. E Jesus diz: vem. Pedro salta do barco, começa a andar sobre as águas, e a palavra diz que ele estava olhando e caminhando em direção a Jesus. E agora eu quero perguntar para você: os ventos estavam soprando forte, sim ou não? O mar estava agitado, sim ou não? O barco estava para virar, sim ou não? Os discípulos estavam cheios de medo, sim ou não? Mas Pedro, no momento em que ele olha para Jesus, caminha sobre as águas, o medo desaparece. E na sua vida, quando você for rodeado pelo medo, olhe somente para Jesus. Mantenha os seus olhos somente em Cristo. No verso 30, diz algo muito interessante. E eu vou ler para você. Mas ele estava andando sobre as águas, caminhando em direção a Jesus, olhando somente para Cristo. E todas as circunstâncias em volta estavam sendo contrárias a ele, mas ele estava sem medo. Versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com o quê? Com medo. Quando você tira os olhos de Jesus, você se enche de medo. Então não importa o que você possa estar vivendo, mantenha sempre os olhos no seu amado Jesus. Ele é a nossa segurança. Glória a Deus. Podemos aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus. Como vencer o medo? Segundo, você precisa crer somente no que diz a palavra de Deus. Somente o que diz a palavra. Em Marcos capítulo 5, nós vamos ler esse texto. No verso 36, diz assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E esse texto relata a caminhada de Jairo junto com Jesus. Não era uma caminhada qualquer, era uma jornada em direção à casa de Jairo, para que o milagre chegasse até a vida da sua filha, sua única filha. E a palavra diz que Jairo relatou que ela estava morrendo. Então era a caminhada da esperança, era a caminhada da vida, era a última coisa que ele poderia fazer para que a sua vida, aquilo de mais precioso que ele possuía, pudesse continuar junto com ele. No meio dessa jornada aparece uma mulher que há 12 anos estava doente, sangrava de forma contínua, mas que no seu coração dizia: se eu somente tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. E Jairo presencia tudo isso. Quando ele vê tudo isso, com certeza o seu coração, ele se encheu ainda mais de convicção, de certeza que sua filha continuaria viva, seria curada.
Mas exatamente depois desse momento chegaram as notícias ruins. Chegaram as palavras de fracassos, de derrota, de morte. Onde disseram para ele: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Em muitos momentos da nossa vida em que nós estamos com medo, são as palavras de derrota, de fracasso, que chegam aos nossos ouvidos, muitas vezes por pessoas que estão próximos de nós, por situações que acontecem. Talvez você está em casa nos assistindo e você ouviu muitas palavras de fracasso, muitas palavras de derrota, e você ficou com medo. Um sonho que você tem, uma palavra de fracasso. Não incomode mais Jesus. Você está no propósito, está no jejum, está orando, você quer algo de Deus poderoso, vem a palavra de fracasso. Você está ali crendo, vendo milagres, vendo pessoas sendo abençoadas. Eu vi um pastor que disse uma vez: não é ruim não receber um milagre. O ruim é você ver o vizinho recebendo o milagre. De um lado, do outro recebe e você não recebe. Você está na célula e vê o irmão dar um testemunho, que maravilha, que célula poderosa, que tremendo. Como foi poder ver os discípulos indo da Universidade da Vida sendo transformados? Tive o testemunho dos pastores. Chegaram destruídos e você vê, que maravilha. Mas você vê, mas não acontece na minha vida. Isso são as palavras de fracasso. São as palavras de derrota. E Jesus, no versículo 35, enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas à casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus deu aquela outra palavra que eu li no início para Jairo. Não tenha medo. Porque as palavras de fracasso, de derrota, geram medo, insegurança, incerteza. E com essa palavra que nós lemos, são 3 poderosas palavras que Jesus dá a Jairo. Primeiro, uma palavra de fé. Não tenha medo, somente creia. Segundo, uma palavra de esperança. Jesus fala a Jairo: Jairo, a criança não está morta, ela somente dorme. Jesus rebate, lança fora todas as palavras que estavam chegando a Jairo. E terceiro, uma palavra de poder. Quando eles entram no quarto, Jesus diz: menina, levante-se. Que é o poder de Deus manifestado na sua palavra. Não escute as vozes estranhas. Ouça somente o que diz a palavra de Deus. E você vai vencer os seus medos. Amém? O terceiro que você deve fazer, isso é lindo, que é buscar o amor de Deus. A palavra diz em 1 João capítulo 4, no verso 18, o amor lança fora, expulsa todo medo. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós experimentamos o amor de Deus, e no amor não há medo. Quando nós sentimos medo, é porque estamos um pouco longe do amor de Jesus. Sabe o lugar onde a criança se sente mais segura? É no colo dos seus pais. É no colo da mãe. Porque ali há o amor. Já a criança está agitada, está com medo. Quem já teve experiência de deixar o bebê na creche pela primeira vez? Na escola pela primeira vez? E ele fica desesperado, porque ele está com medo. Mas quando a mãe pega, coloca no braço, aperta sobre o seu peito, ele sente o amor. E todo o medo desaparece. Assim o Senhor faz com cada um de nós. Quando estamos com medo, Ele nos coloca no seu peito e aperta. Nós sentimos o seu amor. E o amor de Deus, Ele expulsa todo o nosso medo. O que nós podemos falar sobre o amor de Deus? Paulo fala em Romanos capítulo 5. Ele fala algumas características sobre o amor de Deus. E um deles é que Paulo explica que o amor de Deus, ele é doado. Muitas vezes quando nós queremos
quando os que são mais jovens estão ainda procurando alguém para casar. Quem é solteiro aqui, diga glória a Deus. Chega, falou desanimado, olha. Agora os casados, digam glória a Deus. Olha aí, viu? Quando você está solteiro, você quer conquistar o amor de alguém. Mas com Deus não funciona assim. Paulo diz que o amor de Deus, ele é doado a nós. Nada que você possa fazer vai fazer com que Deus te ame mais e nem te ame menos. Porque o amor de Deus é ofertado a nós. É a graça do Senhor. Nós não merecemos, mas Ele nos dá. Então essa é a primeira característica do amor de Deus. O amor de Deus é doado. Não se preocupe, Deus ele dá a você. Segunda característica que Paulo fala em Romanos 5, ele diz que o amor de Deus é abundante. Porque ele diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações. E derramar não é pegar num conta-gotas e colocando porções pequenas dentro de nós. E muitas vezes nós não provamos o amor de Deus porque nós achamos que devemos ser merecedores disso. Hoje eu faço algo para Deus, Deus coloca um pouquinho do seu amor sobre mim. Amanhã faço algo errado e Deus retira o seu amor de mim. Mas Paulo ele diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações. É um amor pleno. É um amor abundante, onde preenche por completo. Por isso não há espaço para medo. Porque o amor de Deus sobra dentro de nós. E a terceira característica é que é um amor provado. Deus prova o seu amor por nós. Cristo Jesus na cruz do Calvário. Assim Deus provou seu amor por nós. Então quando você estiver sentindo uma certa dificuldade de provar do amor de Deus, e você quiser ter certeza, Deus realmente me ama, olhe para a cruz de Jesus. Olhe para o sacrifício de Cristo. E lá está a prova do amor de Deus por você. Você é amado pelo Senhor. Você é precioso. Você é preciosa. Você é algo tão especial que Deus provou o amor por você. Na cruz do Calvário com a morte de Jesus. Não tenha dúvida do amor de Deus. E quando você se aproxima desse amor, o medo vai embora. Eu tenho, além de ter certos cuidados com o cachorro, eu tenho muito cuidado com viagens dentro de um avião. E se o Acre fosse mais próximo, eu só vinha de carro. E aí eu tenho que estar próximo do amor de Deus, para não sentir medo. E eu vou com o Senhor. Senhor, eu estou contigo. Eu não preciso sentir medo. Amém, irmãos? E a quarta atitude que você precisa ter, para que você possa vencer os seus medos, é você confiar na proteção do seu Deus. É Ele quem te protege. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Porque é Deus. Deus quem guarda a sua vida de todo mal. É Deus quem protege a sua vida. E o salmista escreve no Salmo 23, no versículo 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quantos perigos nós não já passamos em nossa vida? Quantos medos nós já não vivemos? Quantas vezes o medo nos rodeou, esteve próximo de nós, tivemos que encará-lo frente a frente. Fomos tomados pelo pavor, ficamos assustados e paralisamos.
Mas o Senhor diz para você nessa manhã, no dia que você andar por esse vale, porque o vale ele não é opcional na nossa vida. A vida não é uma colônia de férias. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente descobre os perigos da nossa vida. Quanto mais o tempo passa, mais você vai encarando na nossa vida, na sua vida, momentos de vale, e vales de trevas e de morte. E o remédio para que você não tema perigo algum é o Senhor estar com você. E o salmista diz: eu não tenho medo, não tenho medo porque o vale é seguro. Pelo contrário, o vale é muito perigoso. É um vale de trevas, é um vale de morte. Mas a tua presença, Senhor, ela estando comigo, eu não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me protegem. O meu pastor está comigo. O meu Senhor está caminhando junto comigo. E o medo desaparece. Eu tenho 3 filhos. Um vai fazer 17 anos agora. É um filho do coração que Deus me deu. O segundo é o Benjamin. Tem 3 anos e meio. E o mais novinho, Pedro, fez 1 ano ontem. São lindos. Todos parecidos com o pai. Brincadeira, irmãos. A cara da mãe, graças a Deus. Filho só de mãe. Não parece nada com o pai. Quando o Benjamin nasceu, dia 7 de fevereiro de 2018, é um dia especial misturado com nervoso, e você fica ansioso, né? Aquela situação, quem já passou pela maternidade sabe que é um dia, é uma mistura de emoções que você vive. Mas esse não foi o dia mais difícil da minha vida. O dia mais difícil que eu tive que enfrentar, começar a enfrentar um grande medo, foi o dia 14 de julho de 2018. O filho tinha 4 meses de idade. Em um sábado, em uma consulta médica de rotina, às 11 horas da manhã, porque quando nós enfrentamos o medo, ele marca a nossa vida. O médico olhou para ele e parou, e os pais já ficam nervosos, né? E nós olhamos, e o médico disse assim: o que é isso no olho dele? Nós nunca tínhamos percebido. E o médico olhou e disse assim: só um pouquinho. Eu vou encaminhar para um especialista. Puxou aquelas guias médicas, começou a escrever e encaminhou para um neurologista. Quero que vocês levem ele. Ele tem algo chamado de nistagmo. Nistagmo é um movimento no olho que é involuntário. E isso não é a causa, isso é um sintoma. A causa é algo pior que está por trás. E nós não sabíamos o que era isso. E aí você fica ali um pouco aflito, um pouco com medo. Talvez você tenha passado na família alguma situação como essa. E quando você vai pesquisar o que é isso, e nós fomos pesquisar o que era. E aí vem as notícias ruins que Jairo teve que ouvir quando caminhava junto com Jesus. É algo que não tem cura. É uma condição que vai viver para a vida inteira, sim. E isso congela as suas pernas. Porque quando é um filho, é diferente. Quando é você, você fica ali, mas é com você. Mas um filho. Por isso que Deus provou o amor por nós dando um filho. Porque é muito difícil, irmãos. E nós começamos a pesquisar. E começamos a descobrir o que era isso. E começamos a ir aos especialistas. E os especialistas olhavam, examinavam, faziam exames e não davam boas notícias.
Talvez a sua casa vai precisar de adaptações. As paredes você precisa pôr corrimão, porque a visão dele vai ser muito baixa. Ele não vai enxergar direito. Vai precisar ter esse para poder se identificar dentro de casa. E você imagina um sonho: eu quero que meu filho jogue futebol comigo. Quero que ele ande de bicicleta, que ele brinque com as crianças, que ele vá à escola. E você começa a ouvir essas notícias. E o medo vai rodeando você. Ele talvez tenha dificuldade para fazer atividades comuns. Nós precisamos pesquisar para saber se não é uma síndrome, se há outros problemas por trás. E o medo rodeou a minha família ali. E eu chorava, porque eu não sou Superman. Eu não sou um super-herói. E eu chorava e eu dizia: eu estou enfrentando o meu vale de trevas e de morte. E eu começava a ir para os braços de quem? Do meu pai, do meu pastor. Porque no dia de vale de trevas e de morte, o Senhor precisa estar conosco. Eu preciso sentir a sua presença. E aí eu comecei a buscar o Senhor. Quantas e quantas vezes eu não estava com Ele nos braços, chorava, orando a Deus, pedindo ao Senhor misericórdia e cura. 30 minutos depois eu enxugava as lágrimas, arrumava as cadeiras da célula e pregava para as pessoas. Ali, machucado, mas o Senhor está comigo. E começamos a levar nos médicos. E um dia nós nos voltamos para a palavra de Deus. O que fala a palavra do Senhor acerca disso? E eu comecei a declarar a palavra. E eu colocava as mãos sobre ele. E orava e liberava a palavra. O Senhor levou sobre si as enfermidades. Você vai enxergar tudo, meu filho. Você vai jogar futebol. Você vai andar de bicicleta. Você vai brincar com as outras crianças. E a gente começou a levar ele no médico. E a médica olhava, porque um dos problemas é você manter o foco. E o olho são os olhos dançantes. Eles bailam o tempo inteiro. E as médicas olhavam e diziam assim: ele consegue focar. E eu continuava a orar. Você não vai ter limitação na sua vida. E começava a profetizar. Não tenha medo, somente creia. E eu junto com as pessoas começava a orar. E quantas vezes eu não ligava para o meu pastor, apóstolo Marco. Quando eu o encontrei. E quando a gente está no vale, a gente precisa ter o conforto. Eu o encontrei. Ele dizia assim: Refrão, você quer que eu ore por quê? Eu só chorava. Ele dizia: eu já sei. E ele me abraçava. Me apertou em Salvador. Naquele encontro de pastores, e me apertou em Salvador, e eu chorava. Ele orava por mim, me fortalecia. E eu junto com a minha esposa para a oração, para a palavra. Vamos declarar essa palavra. E aí quando nós chegávamos nos médicos, e o médico dizia assim: ele cai muito. Eu disse: não, ele não cai. Ele topa muito, ele bate muito nas coisas. Eu digo: não. Ele não bate em nada. Ele dizia: pai, mãe, ele corre. Eu disse: demais. Ele corre. Ele brinca com as outras crianças. Eu digo: normalmente. E o médico olhava e dizia assim: estranho. E Deus, a cada dia, ia acrescentando um milagre na vida do nosso filho, na nossa família. E durante toda essa caminhada, nós ainda estamos batalhando com isso. Todos os dias, profetizo sobre ele a palavra do Senhor. E o medo que eu senti no dia 14 de julho de 2018, em que ele me rodeou, querendo me paralisar, desapareceu. Porque o Senhor está comigo. A sua vara
e o seu cajado me protege. Amém? Eu vou enfrentar esse vale, Senhor. O Senhor está comigo. E é possível eu vencer esse medo, confiando na tua proteção. Talvez você tenha enfrentado medos grandiosos. Mas eu quero que você aprenda nessa manhã, tenha aprendido. E guarde e coloque em prática essa palavra. Quando você olha para Jesus, somente para Ele, no meio da tempestade. Quando você crer na sua palavra e olha e ouve somente a sua palavra no meio das notícias ruins. Quando você se aproxima do seu peito e é envolvido por seu amor. E quando você está no vale, mas a presença dele faz com que o medo desapareça. Quando você toma essas atitudes, você enfrenta toda e qualquer situação. Porque você sabe que nele, em Jesus, você é mais que vencedor. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus bem forte? Mais forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Querido, fique em pé no seu lugar. Louvado seja o Senhor. Não há espaço para o medo. Não há lugar para incertezas. Não há lugar para você paralisar por nada. Só há lugar para você enfrentar e vencer os seus medos. Vamos fazer só uma oração rápida. Quero que você coloque a mão no seu coração. E você que está passando por alguma situação, que você necessita sair vitorioso, que você possa se apossar dessa palavra. Aleluia. Pai, louvado seja o Senhor. Espírito Santo, nós agradecemos pela tua presença aqui nessa manhã. No dia, Senhor, do medo, em que ele estiver presente em nossa vida, que possamos colocar em prática a tua palavra, que possamos enfrentar e vencê-los. E todos aqueles irmãos, filhos teus, Senhor, que estão aflitos, que estão, Senhor, aterrorizados, que estão cheios de medos, que nesse momento o teu amor, a tua presença, Pai, a tua palavra, que eles possam olhar para ti e que todo medo desapareça, que a tua paz, o teu consolo possa confortá-los, possa estar de forma abundante sobre a vida deles. E que sejam, Deus, que saiam daqui com a convicção, com a certeza de que em Ti são mais que vencedores. E que não há necessidade de temer mal algum, porque a Tua presença é o remédio para os nossos medos. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia.